Assim diz a palavra bendita de Deus. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, sobrevivendo aos últimos dias ou aos últimos tempos. Sobrevivendo aos últimos dias ou aos últimos tempos. Esse é o nosso tema. Deus amado, Deus santo, nós, neste momento, desejamos ouvir unicamente a tua voz. Assim sendo, pedimos, meu Deus, que tu venhas falar conosco. Desejamos ouvir-te. Ó Deus, que as palavras do céu, palavras do Senhor, sejam ditas nesta noite, com o propósito de edificar o teu povo. Assim pedimos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês sabem que esta carta, isto é, 2 Timóteo, foi confeccionada pelo apóstolo Paulo no ano 66 ou 67 depois de Cristo, de Roma, e encaminhada a Timóteo, que estava em Éfeso. No meu entendimento, tendo em vista dois propósitos básicos que eu passo a apresentar a vocês. Primeiro propósito: encorajar Timóteo a guardar o bom depósito da fé. Encorajar Timóteo a guardar o bom depósito da fé. Segundo propósito: defender o Evangelho e sofrer por causa do Evangelho. Então, em síntese, podemos dizer que Paulo encaminha esta carta de Roma a Timóteo, que estava em Éfeso, em 66 ou 67 depois de Cristo, tendo em vista estes dois propósitos básicos. O capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo, dos versos de 1 a 17, no meu entendimento, abarca esses dois propósitos, já que, em síntese,
ressalta a necessidade de fazer com que venhamos a entender que devemos nos manter firmes doutrinariamente e comportamentalmente diante de Deus e diante dos homens. Nos últimos dias, nos últimos tempos. E por quê? Porque os últimos dias, os últimos tempos são difíceis, são maus. É isto que o apóstolo Paulo ressalta no final do verso 1, quando mesmo qualifica os últimos dias, usando o adjetivo difíceis. Em outras palavras, Paulo está dizendo: Timóteo e todos os servos de Deus, vocês devem permanecer firmes doutrinariamente, na doutrina, portanto, e na conduta, diante de Deus e diante dos homens, dos últimos dias, nos últimos tempos, porque os últimos dias, porque os últimos tempos são tempos difíceis, são tempos maus. São tempos difíceis, são tempos maus, tenebrosos. A ideia, se nós observarmos o verbo sobrevirão, do verso 1, é de que nos últimos dias, nos últimos tempos, uma tempestade de comportamentos perversos, antiéticos, de condutas imorais, haveriam de tomar conta da sociedade, mundialmente falando. E Timóteo é convocado, é conclamado, assim como todos os servos de Deus, a permanecer, Timóteo e todos os servos de Deus, a permanecerem firmes doutrinariamente, na doutrina e na conduta, nestes últimos dias, nestes últimos tempos, que são tempos difíceis, tempos maus. E Paulo, então, dá algumas instruções a Timóteo e a todos os servos de Deus. Instruções para que Timóteo viesse a sobreviver nos dias maus, ou nos últimos dias que são maus. Paulo dá algumas instruções, a mim e a você. Instruções que têm a ver com como vamos sobreviver nos últimos dias, que são maus, que são perversos. Mas eu penso ser importante, meus irmãos e minhas irmãs, antes de destacarmos ou de explicitarmos essas instruções, destacarmos alguns pontos acerca do capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Quais são esses pontos? Primeiro ponto é que os últimos dias têm a ver com o espaço de tempo que vai da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Isso significa que Timóteo estava vivendo os últimos dias, assim como nós. Os últimos dias, este é o primeiro ponto que devemos destacar acerca do capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo, dos versos de 1 a 17, tem a ver com o período de tempo que vai da primeira vinda de Cristo à segunda vinda de Cristo. Ou seja, tem a ver com algo que aconteceu nos tempos de Cristo, continuou acontecendo, acontece, continuará acontecendo até a segunda volta de Cristo. Deste modo, significa que nós estamos vivendo nesses últimos dias, nesses últimos tempos, que são maus, que são perversos, que são horríveis, que são tenebrosos. Esse é o primeiro ponto que devemos ressaltar antes de nos certificarmos de quais são as instruções que Paulo dá a Timóteo para que o mesmo venha sobreviver aos últimos dias. Segundo ponto que nós devemos ressaltar acerca do capítulo 3 é que a palavra difíceis, aí da parte final do verso 1, é a mesma usada em Mateus 8, verso 28, para descrever o endemoniado gadareno que vivia nos sepulcros.
É a mesma palavra. Assim sendo, Paulo está dizendo, os últimos dias são dias endemoniados. Endemoniados. Onde a ação de Satanás há de ser perceptível, há de ser visível, há de ser evidente. São dias endemoniados. Terríveis. Dias terríveis. Endemoniados, diz o apóstolo Paulo. Terceiro ponto que podemos ressaltar acerca do capítulo 3 é que a razão de ser os últimos dias difíceis não é a geografia física, mas a geografia humana. A razão de ser os últimos dias difíceis, maus, não tem a ver com a geografia física, com os espaços físicos. Tem a ver com os homens, tem a ver com as pessoas. Tem a ver com a geografia humana, tem a ver com o que os homens fazem, tem a ver com a engenharia social, tem a ver com a vida vivida pelos homens, tem a ver com os comportamentos humanos. O nosso tema é sobrevivendo aos últimos dias ou aos últimos tempos. E nós já sabemos a razão, que é por ser os últimos dias ou os últimos tempos maus. Vamos às instruções que Paulo dá a Timóteo para sobrevivermos aos últimos dias? Assim sendo, vejamos. Primeira instrução para sobrevivermos aos últimos dias é termos convicção, sabermos que o período que antecede a volta de Cristo é de crise envolvendo um colapso de padrões morais. Essa é a primeira instrução que Paulo dá a Timóteo. Timóteo, tenha consciência, saiba, tenha convicção, tenha certeza de que os últimos dias, esse período que vai da primeira vinda de Cristo à segunda vinda de Cristo, são marcados por uma crise que tem a ver com o colapso dos padrões morais estabelecidos por Deus, com o enfraquecimento dos padrões morais estabelecidos por Deus. Em outras palavras, é um tempo marcado pela ausência da consciência por parte dos homens, majoritariamente, de que devem viver de acordo com os padrões estabelecidos por Deus. E Paulo vai dizer que a razão desta crise, que tem a ver com o colapso dos padrões morais estabelecidos por Deus, com o enfraquecimento da consciência de que o homem deve viver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as orientações oriundas da palavra de Deus. Segundo Paulo, isso tem a ver com dois tipos de homens. Com dois tipos de homens. Quais são esses dois tipos? Primeiro tipo, homens mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Verso final do verso 4. Se não notem, Paulo diz o seguinte: traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então Paulo está dizendo, a primeira razão desta crise, que tem a ver com o colapso de padrões morais estabelecidos por Deus, são homens mais amigos dos seus prazeres do que amigos de Deus. Segundo tipo, que é a justificativa de Paulo dessa crise envolvendo o colapso de padrões morais estabelecidos por Deus. Homens de caráter perverso, travestidos de falsa espiritualidade. Versos de 5 a 9, tendo forma de piedade, negando-lhes entretanto o poder, foge também destes. Versos de 5 a 9. Então Paulo está dizendo, existem dois tipos de homens pertinentes aos últimos dias. Primeiro tipo, homens mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Segundo, homens de caráter perverso, travestidos de falsa espiritualidade. E por que Paulo diz isto? Para justificar os adjetivos pertinentes aos homens dos últimos dias, explicitados por Paulo dos versos de 3 a 4. Quais são esses adjetivos?
Homens egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. Por que esses adjetivos acompanham os homens dos últimos dias? Porque são homens mais amigos dos prazeres, das suas vontades, dos seus interesses, do que amigos de Deus. São homens que fazem uso do discurso religioso, são homens que fazem uso do nome de Deus, do nome de Jesus Cristo, de uma pseudo-espiritualidade para viver enganando as pessoas. A razão de tanta atrocidade nos últimos tempos, nos últimos dias. Filhos matando pais, pais matando filhos, de assassinatos banais, por conta de R$1, por conta de um tênis. A razão de mães abandonando filhos, e filhos abandonando mães. Em Lagoas, como nós fomos informados alguns anos atrás, de uma mãe que deixou uma filha à beira da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. A razão de idosos sendo mortos pelos próprios filhos, a razão de tanta criminalidade, de tanta bandidagem, de tantas coisas voltadas aos interesses dos próprios homens na sociedade que vivemos, é homens mais amigos dos seus próprios prazeres do que amigos de Deus. A razão de tanta corrupção, de tanto desvio dentro das igrejas, na ambiência religiosa, são homens perversos, travestidos de uma falsa espiritualidade. Esses homens possuem algumas táticas, diz o apóstolo Paulo. A primeira tática é a sedução em nome da religião. Versos 6 e 7. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Primeira tática desses homens, Paulo está dizendo o seguinte: dentre os homens perversos, que amam mais a si mesmos do que a Deus, vão surgir falsos mestres, falsos líderes, falsos mentores espirituais, falsos pastores, pseudos, falsos apóstolos. Então, Timóteo, fique esperto, saiba. O verbo sabe, que está conectado a sentença, porém isso nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, é um imperativo, é uma ordem. Paulo está dizendo a Timóteo, você deve saber, você é obrigado a saber, que nos últimos tempos hão de surgir entre nós, povo de Deus, dos homens ímpios, perversos, amantes de si mesmos, falsos apóstolos, que vão tentar seduzir, principalmente, algumas mulherinhas. Ele usa aí o diminutivo. O que significa? Pessoas já fáceis de serem manipuladas. Porque não quer dizer, é gente que já tem essa predisposição, é a gente que já se adequa a esse discurso, a essa falsa religião, a esses pseudos mestres. Porque não vai dizer. Mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. A ideia aqui é o seguinte: esses falsos mestres são espertos. Eles vão onde hão principalmente pessoas que vão ser seduzidas por eles, que vão ser enganadas. A ideia do Novo Testamento de falsos mestres que aproveitavam o momento que os esposos dessas mulheres saíam de suas casas, eles iam até lá e convenciam essas mulheres, e a partir delas eles criavam um grupo.
Os falsos apóstolos, de acordo com esse texto, meus irmãos, que são pessoas mais amantes de si mesmas, só enganam pessoas que já estão dispostas, de uma certa forma, a serem enganadas, porque elas vivem no engano. São pessoas que ouvem a palavra, escutam a palavra, mas não querem abrir os ouvidos para a palavra de Deus verdadeiramente. Elas já estão predispostas, já têm uma disposição, já têm uma vontade de se renderem às teologias que dizem: com Deus você vai enriquecer, com Deus você vai se dar bem na vida, com Deus você vai ter sucesso na vida. E aí elas entram nessa e são enganadas porque estão suscetíveis a viverem de modo subserviente com essas teologias. Segunda tática desses homens. Primeira tática, seduzir em nome da religião. É usar o nome de Deus, é usar o nome de Jesus. São falsos apóstolos. É gente que usa o nome de Jesus, é gente que usa o nome de Deus, é gente que usa a palavra de Deus de maneira distorcida, de maneira equivocada, com o propósito de manipular as pessoas, e pessoas certas. Essa turma sabe quais são as suas presas. Essa turma sabe onde jogar a isca. Sabe, diz o apóstolo Paulo, gente, ele vai dizer, sobrecarregada de pecados, conduzida de várias paixões. A ideia de que essas já viviam na espreita, ou seja, aguardando esses falsos mestres. Segunda tática desses homens, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, perversos, travestidos de uma falsa espiritualidade. Resistir à verdade com o propósito de frustrar os verdadeiros líderes divinos. Resistir à verdade com o propósito de envergonhar os verdadeiros líderes divinos. Versos 8 e 9. Paulo vai dizer, o propósito desses, ao seduzir essas mulherinhas, e de modo porque Janes e Jambres resistiam a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Paulo usa o exemplo de dois magos egípcios, Janes e Jambres, que, segundo alguns estudiosos, são os líderes dos magos egípcios. Vocês sabem, estes resistiram a Moisés no Egito. Com que finalidade? Envergonhar Moisés diante de Faraó. Paulo está dizendo, a exemplo de Janes e Jambres, esses falsos líderes, que possuem o propósito de manipular mulherinhas, têm o propósito de envergonhar diante dessas e diante da população os verdadeiros líderes, os verdadeiros pastores, os verdadeiros apóstolos. Fazendo uso de táticas de ilusionismo dos mais variados. A gente vive hoje em um contexto, meus irmãos, onde existem adivinhos, ilusionistas, atuando dentro das igrejas em nosso país. E que o discurso é, pastor que não faz isso não é de Deus, não tem o Espírito Santo. Paulo está dizendo que o propósito desse é resistir os verdadeiros líderes. É jogar as ovelhas de Cristo contra os verdadeiros líderes. É fazer com que os servos genuínos de Cristo se posicionem contra os verdadeiros líderes. Infelizmente, nós vivemos em um país onde existem muitas pessoas que estão rendidas, que estão sendo seduzidas por tais homens e que fazem resistência ao verdadeiro e genuíno evangelho propalado por púlpitos, cujos proclamadores nestes púlpitos são comprometidos com o genuíno evangelho de Jesus Cristo. E a ideia aqui, os versos 8 e 9, é de que esses homens, em se tratando desses homens, são homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Gente que não é de Deus. E Paulo vai dizer, o destino desses é a condenação. Verso 9. São os chamados gnósticos antinomianos. O que é isso? Uma turma que vivia entre o primeiro e o segundo século da era cristã, dizendo o seguinte, se você é salvo pela graça, você não precisa viver de acordo com a palavra de Deus. Não existe pecado.
João, em sua primeira carta, também vai combater esses falsos mestres. Vocês sabem que João diz assim: quem diz que não tem pecado é mentiroso. João está combatendo esses líderes gnósticos antinomianos, licenciosos, pervertidos. Paulo está dizendo: não sigam esses homens. Timóteo, não fique titubeando, não fique cochilando, Timóteo. Saiba que você vai enfrentar líderes assim. Tenha consciência disso. Eu te ordeno a saber, a ter consciência que nos últimos dias, entre o povo de Deus, vão existir homens que vão pregar um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Que vão pregar uma graça que convida, que conclama quem escuta acerca dessa graça a uma vida imoral, pecaminosa. Sabe que existem esses homens. Não fique frustrado, Timóteo, não fique perplexo, Timóteo, quando você vê isso entre os servos de Deus, dentro da igreja de Jesus Cristo. Irmãos, nós temos que ter essa consciência. E a ideia aqui dos verbos e dos adjetivos é de que isso vai se intensificando cada vez mais, ou seja, vai ficando evidente, até chegar ao seu clímax, ou seja, o clímax da maldade, o clímax da corrupção, e aí Jesus, que tem a ver com a chegada do homem da iniquidade, ou seja, o anticristo, aí Jesus vem e dá um basta de tudo isso. O mal tem que amadurecer, o mal tem que vingar, o mal tem que se intensificar. O Paulo está dizendo: não se assuste, nos últimos tempos o negócio vai ficar pior e pior, e o mal vai crescer, não vai decrescer. Não pense você que a igreja vai pegar o evangelho e que pastores vão surgir aqui acolá pregando o evangelho e que o mal vai deixar de existir. Não, pelo contrário, o mal vai crescer e agigantar, porque tem que crescer, tem que agigantar para Jesus chegar e dar um basta. Então, igreja de Jesus Cristo, eu e você, nós que vivemos nos últimos dias, entenda, a maldade há de ficar cada vez mais evidente, o mal há de se intensificar, homens vão se tornar cada vez mais egoístas, homens vão se tornar cada vez mais perversos, os assassinatos dos mais variados vão continuar existindo, as corrupções das mais variadas vão continuar existindo. Não seja iludido, Timóteo, vai ficar pior, Timóteo, fique ciente disso, tenha esse conhecimento. A igreja precisa entender que ela precisa pregar o evangelho para alcançar os eleitos de Deus, não para banir o mal da sociedade, porque o mal só vai ser bandido com a segunda vinda de Cristo. Segunda instrução de Paulo a Timóteo, ou de Paulo a nós, para sobrevivermos os maus dias, ou os últimos dias, que são maus, é observarmos e seguirmos bons exemplos. Observarmos e seguirmos bons exemplos, versos de 12 a 13. A primeira instrução é saber que homens maus fazem parte dos últimos dias. Tenha conhecimento disso, não fique chocado, não fique perplexo. Tenha consciência disso. A segunda instrução, para sobrevivermos os últimos dias ou os dias maus, é observarmos e seguirmos bons exemplos, versos de 12 a 13. Vejam: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, verso 14 e 15, porém permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O verso 10, tu porém tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Verso 11, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que várias perseguições tenho suportado de todas, entretanto me livrou o Senhor. Timóteo, você quer sobreviver os últimos dias, que são maus? Siga bons exemplos. Eu sou um bom exemplo a ser seguido. É o que Paulo está dizendo. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu procedimento. Paulo se coloca como um bom exemplo que Timóteo tem observado,
tem seguido, e que tem observado, tem acompanhado, e que deve ser imitado, e que deve ser seguido. Tu tens seguido de perto, tu tens visto, Timóteo, tu tens visto como eu tenho vivido, como eu tenho me comportado. E Paulo dá algumas razões para Timóteo ter o próprio Paulo e homens como Paulo como exemplos, para que Timóteo viesse a sobreviver os dias maus. Quais são essas razões? Primeira, fidelidade doutrinária, verso 10. Paulo diz: tu tens visto o meu bom ensino. Verso 10, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Eu tenho um compromisso com a verdade de Deus, eu tenho um compromisso com as Escrituras, e aqui nós temos um contraste com os falsos apóstolos, que estavam mais preocupados consigo mesmos, homens réprobos, corrompidos na mente. Paulo está dizendo, estes são falsos apóstolos. Não fique, Timóteo, voltado a esses homens, preste atenção em mim. A razão é que eu tenho sido, você sabe disso, você tem me acompanhado, porque o termo aí, tens seguido, significa tens verificado, tens examinado. Então Paulo está dizendo, tu tens verificado e tu tens chegado à conclusão que eu sou um homem fiel à palavra de Deus. Eu sou um bom exemplo. Meu bom ensino. Primeira razão. Segunda razão, vida comportamental vivida de acordo com o Evangelho. Verso 10. Tu tens seguido de perto o meu ensino, o que eu tenho ensinado, e tu tens examinado, averiguado, que vem de Deus, que é de Deus. Por conseguinte, a minha vida comportamental, ele diz procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Longanimidade e amor tem a ver com como Paulo tratava as pessoas. Tu tens, Timóteo, visto que eu tenho lidado com as pessoas de acordo com o Evangelho. Tu tens visto, Timóteo, a minha boa conduta, o meu bom exemplo, o meu bom comportamento. Tu tens visto de perto, Timóteo, porque tu tens me acompanhado, tu tens andado comigo, que eu sou um homem comprometido com o Evangelho na doutrina e na conduta. Que para mim o que mais importa é agradar a Deus e não aos homens. Que para mim o que mais importa é viver de acordo com o Evangelho, é testemunhar o Evangelho, é de andar de acordo com o Evangelho. Eu sou uma testemunha na minha carne, na minha vida comportamental do Evangelho. Eu trato as pessoas de acordo com o Evangelho. Meu procedimento, a minha conduta, os meus comportamentos. Meu propósito é glorificar a Deus. Meu propósito é fazer com que Cristo cresça e eu diminua. A minha fé em Jesus Cristo é irredutível, é inabalável. O meu amor, a minha longanimidade para com os que são de Cristo, para com os que são do Evangelho, você tem visto, tem sido percebida por você, Timóteo. Terceira razão de Paulo dizer a Timóteo que para o mesmo sobreviver aos dias maus, ou aos últimos tempos, Paulo vai dar as razões de ser o próprio Paulo um bom exemplo. E a terceira razão é sofrimento por causa do Evangelho. Paulo está dizendo o seguinte, eu fui fiel doutrinariamente a Deus, fiel à palavra de Deus. Eu vivi de acordo com a palavra de Deus. A minha conduta é irrepreensível. Bom testemunho. Então você tem que me seguir. E eu sofri por causa do Evangelho. Versos 11 a 13. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia. E Paulo vai especificar. Você viu lá em Antioquia? Você viu lá em Icônio e Listra? Que várias perseguições tenham suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, o verso 11 está dizendo, esse discurso de que vida com Deus é vida de mar de rosas, de que vida com Cristo é vida de mar de rosas, é vida de piqueniques e de montanhas russas, é um discurso falso. Porque todos quantos querem viver de modo piedoso, fiéis a Jesus, vão ser perseguidos. Eu sou testemunha viva disso, Timóteo. Então siga bons exemplos, a começar por mim. Me observe como você tem observado. Siga bons líderes. Irmãos e irmãs, se desejamos sobreviver aos dias maus, perversos, aos últimos tempos, nós precisamos
seguir os bons exemplos, bons líderes, homens que pregam o evangelho com fidelidade, homens que têm um compromisso com a sã doutrina, com o genuíno evangelho. Está cheio de líderes hoje, infelizmente, que estão mais preocupados consigo mesmos, com seu bolso, com seus cofres, do que com o evangelho de Jesus, do que com suas ovelhas. Paulo está dizendo, não siga estes, fiquem atentos, observem o procedimento, observem a vida desses homens, observem o que sai da boca desses homens, dos púlpitos onde esses homens estão. Se eles não tiverem compromisso com a palavra de Deus, se eles não viverem de acordo com a palavra de Deus, a recomendação do apóstolo Paulo, no versículo 5, foge destes homens, foge, foge. Siga, Timóteo, bons exemplos. Eu sofri por causa do evangelho. Irmãos e irmãs, nós temos inúmeros exemplos de homens e mulheres de Deus que viveram de acordo com a sã doutrina neste mundo. Homens como João Calvino, um homem íntegro. Vocês sabem que Calvino foi uma celebridade, ou se tornou uma celebridade, no século XVI, no contexto da reforma protestante do século XVI. Muito jovem, já se destacou por causa da confecção de uma teologia sistemática, cognominada Institutas da Religião Cristã, publicadas inicialmente em 1536. Um homem que organizou a cidade de Genebra, um homem que chamou a atenção de muitos à época. Dizem que certa feita, um jornalista curioso, para saber como Calvino vivia em Genebra, foi até Genebra, porque imaginava que Calvino morava em uma mansão, que Calvino gozava de inúmeras coisas, materialmente falando, de servos, de luxo, de uma vida luxuosa. Ele chega em Genebra e começa a perguntar onde Calvino reside. E aí as pessoas diziam na rua tal, na casa número tal. E ele se dirige até a casa de Calvino, e quando ele chega, ele se espanta, porque Calvino morava em uma casa modesta. Era um homem que tinha uma vida simples, um homem que influenciou uma geração que tinha uma vida simples. É um homem que entendia, meus irmãos, que devia viver em função do evangelho. Um homem que foi firme na doutrina, firme na conduta, um homem que marcou a sua geração por ser firme na doutrina e na conduta, e nós temos tantos e tantos outros exemplos, a partir de então, e antes de Calvino, como John Wycliffe, que eu já comentei acerca de Wycliffe aqui, John Hus, na antiga Boêmia, Jerônimo Savonarola, e tantos e tantos e tantos homens, bons exemplos. Hoje nós temos homens aí, conhecidos, por meio das mídias sociais, precisamente das redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, como o reverendo Hernandes, o reverendo Augusto e tantos outros. Nós devemos seguir homens comprometidos com o santo e bendito evangelho, homens cuja conduta até então está rendida ao que a palavra de Deus ensina, até provarem que não estão. Segunda instrução de Paulo a Timóteo para sobrevivermos os dias maus é seguirmos bons exemplos. Terceira e última instrução para sobrevivermos os dias maus é permanecermos no que fomos ensinados segundo as Escrituras. Permanecermos no que fomos ensinados segundo as Escrituras, versos de 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você quer viver, meus irmãos, sobrevivendo aos dias maus, aos últimos tempos que são maus, que são perversos? Permaneça no que você foi ensinado, segundo as Escrituras.
Não se renda às novidades da atualidade, às teologias novas, aos ensinos novos. Está na moda aí inúmeros teologias, a teologia do coach, a teologia da prosperidade, a teologia do triunfo, é a confissão positiva, que tem a ver mais com o humanismo do que com o evangelho de Jesus. Porque o evangelho de Jesus tem a ver com a cruz e não com o triunfo. Tem que ver com a cruz. Com a cruz. Paulo dá algumas razões para permanecermos no que fomos ensinados segundo as Escrituras. Primeira, porque toda a Escritura foi dada por inspiração de Deus e, portanto, é a palavra de Deus. Verso 16, em sua parte A. Devemos, se desejamos sobreviver aos dias maus, aos dias perversos, permanecermos fiéis ao ensino escriturístico, ao que a palavra de Deus ensina, ao que está na palavra de Deus, e não ao que tem a ver com a tradição dos homens, com os costumes humanos. Vocês sabem que tem muita gente vivendo de acordo com as experiências dos seus líderes, ou de acordo com suas próprias experiências. Tem muita gente que nem estuda a palavra de Deus, que não tem conhecimento doutrinário, que não tem conhecimento bíblico, que vive a vida com Deus de acordo com as experiências dos seus líderes, são manipulados, são conduzidos, induzidos pelos seus líderes. É gente que faz as coisas em nome de Deus de acordo com o que seus líderes dizem, e muitos desses líderes, infelizmente, que estão aí nas mídias, são desnudos do conhecimento genuíno da palavra de Deus. A palavra de Deus foi inspirada por Deus. É a nossa única regra de fé e prática. É a nossa bússola no que diz respeito às questões doutrinárias e às questões morais, éticas, comportamentais. Você não tem que viver de acordo com o que você pensa, de acordo com o que você acha. Você tem que viver de acordo com o que a palavra de Deus ensina. De acordo com o que a palavra de Deus ensina, Paulo está dizendo a Timóteo, se atenha às Escrituras. Se atenha às Escrituras que você tem em mãos. Não fique prestando atenção nesses falsos apóstolos, nesses pseudos evangelhos da atualidade. Você sabe que à época existiam falsos apóstolos, falsos profetas, falsos evangelistas, que falavam em nome de Deus, mas propagavam um evangelho que não tinha nada a ver com o evangelho de Jesus. E Paulo está dizendo, fique com as Escrituras, Timóteo, porque elas são inspiradas por Deus. A palavra é teopneutos, elas foram sopradas por Deus. Os autores bíblicos foram soprados pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo a confeccionarem tudo o que eles confeccionaram. Então não tem a ver com palavra de homem, pura e simplesmente no que diz respeito ao que o homem diz a partir de si mesmo, tem a ver com palavra de Deus que foi sussurrada, que foi dita aos ouvidos de homens. Segunda razão, porque as Escrituras foram projetadas para nos fazer santos e para nos conduzir no caminho da salvação, verso 15 e verso 17, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Verso 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. As Escrituras nos edificam, as Escrituras nos conduzem a vivermos de acordo com a vontade de Deus. É nas Escrituras que nós encontramos os tesouros com relação ao que Deus deseja de nós. É por meio das Escrituras, meus irmãos, é por meio das Escrituras e não das experiências dos nossos líderes, e não da nossa subjetividade, e não da nossa cabeça. É por meio das Escrituras. As Escrituras são úteis para o ensino, para a correção, repreensão, correção, educação na justiça. O propósito, verso 17,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em outras palavras, Paulo está dizendo, não há como um servo de Deus ser santificado sem se envolver com as escrituras sagradas. A santificação que Deus deseja tem a ver com seguir o ensino oriundo das escrituras, tem a ver com estar voltado às escrituras. Não há santificação sem estudar a palavra de Deus, não há santificação sem conhecimento da palavra de Deus. É isso que Paulo está dizendo, porque o propósito das escrituras, que tem tudo isso, útil para o ensino, para a correção, para a edificação, é fazer com que você, verso 17, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então sabe qual é o propósito de Deus, por meio dos seus pastores, dos seus líderes, dizer a você que você deve estudar as escrituras, fazer com que você seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você quer se tornar um varão, uma varoa que venha agradar a Deus, você precisa se debruçar nas escrituras. Paulo está dizendo, Timóteo, se renda às escrituras, fique voltado às escrituras. São as escrituras, palavra de Deus, inspiradas por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Eu concluo essa mensagem recorrendo ao que alguns estudiosos dizem, que um homem do século V a.C., chamado Diógenes, pai do partido filosófico cinismo, fez o quê? Conta esses estudiosos que esse homem chamado Diógenes, certa feita, em plena luz do dia, saiu com a lanterna acesa, correndo pelos cantos de uma cidade antiga, da Grécia Antiga. Alguém, curiosamente, o indagou, Diógenes, o que fazes com a lanterna acesa em plena luz do dia? Estás doido? Diógenes respondeu, não, eu estou à busca de um homem honesto. Eu estou à busca de um homem honesto. Nos últimos tempos, e são tempos maus, nós presenciamos a escassez de homens honestos. Nós precisamos, enquanto igreja de Jesus, termos esta consciência e nos preocuparmos unicamente em pregarmos o Evangelho e sermos fiéis à palavra de Deus. Ponha-se de pé.